Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Antes então dos principais destaques dessa terça-feira, dia 14 de julho, já peço a você, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo, compartilhe com seus amigos e, muito importante, ative também o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo da F1 Mania for ao ar. E nessa terça-feira, então, o noticiário aí foi tomado por críticas, né, na verdade por várias opiniões de vários especialistas e pilotos sobre a Ferrari. Pois é, seria então o começo aí da crise na Ferrari, né? Assim como, fazendo uma alusão ao futebol, amplamente conhecido, né, pelos brasileiros, com certeza, mas a Ferrari é um time grande, então assim, duas derrotas seguidas, vamos colocar assim, já trazem um ambiente totalmente desfavorável para quem comanda, né? E as críticas já foram várias aí, tanto em relação ao Binotto, a falta de liderança que o Binotto tem na Ferrari, tanto quanto ao desempenho e, por consequência, então, o trabalho dos mecânicos aí. Na verdade, o Briatore sugeriu essa falta de liderança, o Flávio Briatore, e o Berger, que já foi piloto, já tem experiência na casa ali, foi quem sugeriu que talvez trocar alguns elementos ali da parte técnica da Ferrari possa trazer novos ares, né? E a gente sabe que novos ares, geralmente feito da maneira correta, enfim, ele acaba favorecendo os ambientes de trabalho e poderia ser uma saída para a Ferrari, tendo em vista aí os desempenhos, né, ruins que ela apresentou. Apesar do Leclerc ter conseguido a segunda colocação aí no GP da Estíria, o primeiro da temporada, na verdade foi uma pilotagem excelente aí do Monegasco, mas ele se aproveitou de outras quebras e tal, e se postou muito bem para conseguir aquela colocação. Mas o fato é que o Vettel também ele teve um erro e isso prejudicou a corrida dele com certeza, mas a Ferrari não mostrou ritmo na primeira corrida e na segunda também, durante os treinos e a qualificação, a gente não viu uma Ferrari como em 2019, por exemplo, apesar do Leclerc, né, ter então batido ali no Vettel na primeira volta e ter colocado aí o final de semana a perder também da Ferrari, né? Então até o Leclerc foi já duramente criticado pela mídia italiana, diz aí que o Monegasco seria então kamikaze, teria tido uma atitude kamikaze, né? Pois aí, e o fato, na verdade, é que a Ferrari vem repetindo isso entre os pilotos, né? E daí talvez a falta de liderança, né, da equipe seja colocada, digamos assim, o Binotto seja colocado em xeque, né? Vamos lembrar que no Brasil em 2019, 4 corridas atrás, então em 4 corridas, na verdade, a Ferrari teve 2 duplo abandonos aí causados por contato entre os pilotos. Então no Brasil teve isso, todo mundo ali jurou amor, jurou que nunca mais isso ia acontecer, e a gente viu, né, na verdade o Leclerc foi totalmente culpado nesse final de semana, né? No Brasil ainda gerou uma certa discussão sobre quem seria o real culpado, mas nesse final de semana aí o Leclerc já saiu pedindo desculpas, e disse até que foi uma manobra estúpida da parte dele e tal, então já se colocou como o culpado. Mas o fato é que a Ferrari, vamos considerar que teve 2 derrotas aí. A primeira ainda salvou ali nos 45 do segundo tempo, mas na segunda corrida foi uma total derrota. E para a Hungria, então, agora a equipe já prometeu novas atualizações, né? Uma terceira derrota poderia desencadear, sim, uma crise e cabeças poderiam rolar dentro da Ferrari, aparentemente no departamento técnico, né? O Binotto foi muito defendido dentro da Ferrari, mas até para ele pode sobrar também, com certeza, se ele não conseguir administrar principalmente essa relação entre os pilotos, aí coisa que no discurso tem sido administrado, mas na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Então poderia sim dar esse start nessa crise na Ferrari, né? Que, lembrando, então em 2021 ela vem com o Carlos Sainz no lugar do Vettel, né? Dupla qual já foi até criticada por alguns, dizendo que o Jason Button falou aí que essa dupla Leclerc e Sainz pode trazer mais problemas aí para a escuderia, né? E também já surge aquela hipótese, né? Será que a Ferrari na verdade tem um plano de longo prazo ali? Eles estão
usando 2020 agora, 2021, depois que a pandemia aí do coronavírus adiou os regulamentos para 2022, então estariam usando esse tempo para chegar com tudo em 2022, né, com a dupla nova, renovada de pilotos. Enfim, são hipóteses, mas o fato é que a mídia não está perdoando e as críticas estão sendo constantes. A Ferrari precisa mostrar alguma coisa nesse GP da Hungria, né, que acontece já neste final de semana, na primeira rodada tripla aí da Fórmula 1 de 2020, né? Na verdade, a gente já teve uma rodada tripla na temporada passada, mas nesse ano, então, já começamos aí com 2 GPs no Red Bull Ring e o terceiro nesse final de semana na Hungria. Inclusive, é esperado chuva aí para os treinos, né? Possivelmente na qualificação, há uma pequena chance no domingo, então será, sem dúvida, aí mais uma corrida muito emocionante, e se tivermos chuva, pista molhada, então tudo vai ficar ainda mais imprevisível neste final de semana, terceira rodada da Fórmula 1. Sobre a Ferrari e essas críticas, o Carlos Garcia e eu comentamos no podcast dessa terça-feira, dia 14, né, o podcast F1 Mania em ponto, que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira, né, então você encontra lá no Spotify, encontra lá no Deezer, nos agregadores de podcasts por aí. Tem também, aproveite que você já está lá, já siga a gente lá também e curta o podcast Mundo Afora, feito aí pelo Alexander Grunwald, junto com o Léo Marçom e a Ana Oliveira, também sobre os brasileiros aí no exterior. Tem também o Fugaz, do Gabriel Carvalho, do Gabriel Lima, fala sobre a MotoGP aí, um ótimo podcast, um conteúdo excelente. Você confere esse e outros destaques no site f1mania.net. Um grande abraço e até a próxima!